Pelo jeito, o único que não tomou... Eu só vou pedir licença que eu vou ter que sair daqui a pouco, porque eu e a professora Sônia temos a 1 hora uma visita a escolas. E a gente vai ter que ter esse compromisso, né, Sônia? Pelo jeito, único, já justificada a ausência antecipada de ambos, que daqui a pouco a professora Sônia vai falar. Pelo jeito, o único que não tomou conhecimento dessa pesquisa famigerada fui eu, né? Porque nem... Acho que era menino ainda. Não estou falando dessa. Estou falando da outra. Você foi entrevistada na época, tá certo. Bom, muito bem. Eu vou inverter novamente a ordem, porque como o Dr. Luiz Antônio já antecipou, a professora Sônia também vai ter uma reunião agora no início da tarde nas escolas. Então, eu chamo a professora Sônia Maria Pellegrini para falar em nome da Secretaria Municipal de Educação. Bom dia a cada um de vocês. Cumprimento a mesa aqui, que muito envolvida com essas questões do trabalho infantil, né? Pude participar da penúltima, da penúltima reunião. E eu vou começar justamente por um dado que o promotor Luiz Antônio levantou. Eu fiz uma régua na educação, além das questões da parceria com todos os outros órgãos, Secretaria Municipal de Assistência Social e as demais instituições. Só na educação eu aponto 3 dados que a gente vai precisar enfrentar para resolver essas questões postas aqui nessa bela pesquisa. A primeira é a vaga em creche, que ele já disse. Apesar de termos números não tão ruins, né? Nossa cidade está entre as 10 cidades brasileiras que já atingiu a meta 1 do Plano Municipal de Educação e atende 51% da população de 0 a 3 anos. Então, isso é um dado extremamente importante, porque a maioria das cidades brasileiras não consegue atingir isso. Mas, como bom educador, a gente nunca está satisfeito enquanto não conseguir fazer com que todas as crianças tenham acesso à educação infantil. No ano passado, a gente conseguiu atingir uma meta até então difícil, porque nas últimas administrações foram construídas cerca de 12 unidades de educação infantil, 12 creches construídas. Nós conseguimos atender toda a demanda que estava na lista de espera, que os pais vão se inscrevendo até outubro. E, além disso, colocamos mais de 600 crianças nas unidades escolares. Então, isso é um dado importante. Mas nós nunca vamos conseguir zerar esta fila, né? Porque por mês nascem para o dente cerca de 200 crianças. Seria uma creche por mês. Nós estamos tentando, vamos passar por um momento agora de discussão com as instituições para uma nova resolução de vagas e vamos discutir a questão do período integral e período parcial. Já que eu não consigo dar creche para todas, quem é que a gente vai ofertar o período integral e o período parcial? Numa outra ponta, a gente tem a educação integral, conforme o nosso prefeito já adiantou aqui, que é o Programa de Educação Integral Cidade Escola. Este programa, especificamente em Prudente, é para o ensino fundamental. Iniciamos com a ajuda do governo federal, financiando parte, 50% das ações que a gente fazia nas escolas de educação integral até o ano passado. Então, este ano, a gente já começou a usar o dinheiro do próprio município para atender essas crianças. Essas crianças têm várias atividades. Elas ficam direto na escola, elas não vão para casa e depois voltam. Elas ficam na escola das 7 da manhã quando chegam até as 3 da tarde. Para onde elas vão, como o prefeito anunciou que vão para o Inova Prudente, a gente tem os ônibus que circulam, por isso que o próprio nome do programa é Cidade Escola, porque a nossa ideia de educação integral é que a criança tenha educação integral independente do tempo. Algumas crianças a gente acredita que precisa do período integral. Este critério de criança que está em situação de trabalho, nós vamos acrescentar nos critérios para a vaga da educação integral no Cidade Escola, no fundamental, onde a gente como a gente também não consegue atender os 8 mil alunos do ensino fundamental, a gente também tem alguns critérios para a vaga do tempo integral.
Presidente Prudente está falando já há alguns anos sobre a educação integral, trabalhar a criança como um todo. Há uma discussão curricular nesse sentido, incluindo agora a questão da Base Nacional Comum. E no meio disso tudo, logicamente, se eu não tiver uma escola atrativa, uma escola de qualidade, uma escola que as metodologias possam despertar o interesse e a curiosidade da criança, ela não fica, né? Apesar dos índices de evasão na educação fundamental 1, da educação infantil e do fundamental 1 não são exagerados no município, porque nós temos na Secretaria Municipal de Educação um setor que a gente chama de setor de ações complementares, que nós temos assistentes sociais, psicólogos e educadora de saúde, para que possa acompanhar e auxiliar os diretores aí nessa busca das crianças que vem faltando, e tem todo o encaminhamento, um procedimento que eles fazem. Então, nós temos aí 3 pontas. O atendimento da educação em creche, que é preciso ser resolvido no momento em que o financiamento da educação se torna cada vez mais precário, né? Além da questão da PEC que congelou os gastos da educação, eu estive num congresso da União dos Dirigentes Municipais de Educação, que é uma entidade que fica muito próxima ao governo para que possa fazer as lutas dos dirigentes municipais de educação, porque 85% da população brasileira está na rede municipal dentro do Educação Infantil e PEB 1. Então, nós formamos aí uma associação, uma entidade que brigamos diretamente no MEC, principalmente pelas questões de financiamento. Em Presidente Prudente, só para os senhores terem noção, não entra 1 centavo do governo federal de complementação para o dinheiro do Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação. O dinheiro que entra no Presidente Prudente são dotações voluntárias. Então, um projeto de Brasil Carinhoso, quando tem, esse ano já não veio nenhum. Brasil Carinhoso é um dinheiro que o governo federal nos adianta, porque a gente matriculou a criança esse ano e eu só começo a receber o Fundeb dela no próximo ano. Então, era um dinheiro que seria adiantado, esse ano já não veio. A União cobre apenas 10 estados brasileiros com relação ao Fundeb e usa apenas 10%, contribui apenas 10% no bolo total do Fundeb. O Estado entra com cerca de 60% e o município com 40%. Então, tem muita gente que pensa que o dinheiro do Fundeb vem de Brasília. Não, 40% ele é de Prudente, 60% ele é do Estado, né? Então, não tem dinheiro do governo federal. E, neste momento, há um corte drástico na educação que nós estamos extremamente preocupados que, para 2020, que acabaria o Fundeb, ainda não se decidiu qual é o tipo de financiamento, qual é o tipo de política de financiamento para a educação pública. Principalmente na educação infantil, que estão a cargo dos municípios, e no ensino fundamental 1, que boa parte está nos municípios. Então, nós temos, dos nossos dados, essa equipe agora vai pegar cada um desses dados para analisar, né? Eu já estive olhando aqui com a nossa equipe, por exemplo, tem 4 crianças que se diz trabalhar o dia todo. Se ela trabalha o dia todo, ela está evadida da escola. Se ela está na escola, se ela respondeu a pesquisa, é porque ela está na escola. Então, vai ter que olhar caso a caso. Tem uma criança aqui que falou que trabalha numa instituição de ensino. Como são crianças muito pequenas, de 5, 6 anos, a gente vai ter que investigar caso a caso dos 52 casos. Identificado, nós vamos ter que fazer esse trabalho, tanto priorizando a vaga da educação integral no ensino fundamental, quanto as questões da evasão e o trabalho aqui junto com a assistência social. Nós consideramos que a escola, como o doutor Luiz Antônio disse, é o fator principal para a gente erradicar o trabalho infantil. Criança tem que aprender e estudar. Por isso que nós brigamos muito para que as crianças tenham acesso à escola. Nós não vamos, nem Presidente Prudente, nem nenhuma cidade, a cidade que conseguiu erradicar as vagas de creche na escola, ela tirou todo mundo do período integral e colocou todo mundo em período parcial. Isso não é o que nós queremos fazer, porque isso não é matemática.
É a mãe que precisa mais e a mãe que tem outras formas de se organizar. Então, essa é uma questão humana, não matemática. Porque se fosse matemática, eu tenho 3 mil alunos na fila 3 mil alunos matriculados em período integral e uma fila de espera que, se eu colocar todo mundo no período parcial, resolve. Nós queremos atender cada criança na sua necessidade. Nós estamos em busca de ampliar parcerias. Algumas instituições filantrópicas já estão trabalhando conosco com relação às creches. Nós vamos ampliar isso para ver se a gente consegue, dentro do orçamento do município, e mais, né, porque a educação tem obrigatoriedade de usar 25% do orçamento. Nós já usamos 28, 29, 30, 31. Esse é o percentual em Presidente Prudente usado pela educação. E o prefeito, em conversa conosco, já disse que os setores que ele não consegue fazer corte, que não pode fazer corte, é a educação, a saúde e a assistência social. Então, nós temos aí um parceiro que divide as nossas angústias de que este problema pode ser resolvido, pode ser muito amenizado com uma escola desde 0 anos, com uma escola de qualidade e com uma escola que tenha um trabalho que olhe a criança como um todo, né? Nós tivemos um exemplo de uma escola no quilômetro 7, que quem mora em Prudente deve conhecer, um projeto de 3 anos, com um projeto piloto, que de 4,7 no IDEB foi para 6,9. Ela subiu 12 pontos no IDEB, num trabalho de 3 anos, porque a criança foi olhada nas suas necessidades e foi feito um trabalho com a comunidade. Foi feito um trabalho de capacitação com as mães que não trabalham fora, para que elas pudessem ter uma geração de renda e pudessem ficar com as suas crianças meio período, para que fosse para a escola meio período. Então, a gente já tem algumas experiências que nos indicam como é que a gente pode, a educação especificamente, contribuir com esse trabalho. Então, parabéns pela pesquisa, pela iniciativa e pelo trabalho. E nós, da educação, sabemos que o compromisso que nós temos de melhorar muito esses resultados aqui com as crianças de 0 a 10 anos. Muito obrigada.